Bom dia, meus queridos amigos e amigas, senhoras e senhores, moças e rapazes, crianças. Aqui é o radialista Antônio Carlos Valente, de Santana do Livramento. Bom dia, um bom dia a todos. Hoje é domingo, são 28 de julho de 2024. O relógio marca exatamente 7h30 da manhã. Na próxima terça-feira, dia 30 de julho deste ano de 2024, a nossa querida cidade Santana do Livramento estará comemorando 201 anos de fundação. Que maravilha, que espetáculo! 201 anos de história, de vida da nossa amada Santana do Livramento. Aqui está um dos cartões postais de Santana do Livramento, né? O Cerro de Palomas, que está na entrada da nossa cidade. Essa obra de arte, pintura óleo sobre tela, foi feita pelo artista plástico santanense Rubens Nunes, o Rubinho Nunes, carinhosamente, artisticamente conhecido como Renu, ou Xepa, né? Ele mora em São Paulo, nasceu e se criou aqui em Santana do Livramento. No ano passado, ele veio a Santana para participar das festividades dos 200 anos de Santana do Livramento, no ano de 2003, ano passado. O Rubinho estava aqui conosco, né? Agora ele já está de volta em São Paulo, onde ele reside há muitos anos, né? Olha que beleza aí. Ele pintou 2 cerros de Palomas, e esse aqui, o Cerro de Palomas à noite, né? Um abraço para o nosso querido amigo Rubinho Nunes, que também faz parte da história da nossa cidade. Eu estou apresentando para os senhores, nesta semana de aniversário de Santana, algumas coisas pitorescas da nossa cidade, né? E hoje eu vou falar para os senhores sobre as figuras folclóricas de Santana do Livramento. Os vultos folclóricos da cidade, figuras amadas das ruas da cidade, populares, caricatas, simples, humildes, mas que não eram agressivas. Todos nós santanenses amávamos essas criaturas, né? A maioria das que eu vou falar aqui, quase todas já faleceram, né? E elas faziam a alegria dos santanenses no dia a dia da cidade. Hoje temos poucas pessoas aí, essas pessoas simples, né, que se tornam populares, folclóricas, né? Hoje nós ainda temos o Paulinho, né, que gosta de se trajar como policial militar, como brigadiano, né, o Paulinho. Nós temos hoje ainda a Madalena, que aliás eu não tenho visto a Madalena, faz tempo que eu não vejo a Madalena também, ela é super simpática e querida, né? E são figuras aqui da cidade, né? E o Baba também ainda está por aí, né? O Baba também é uma pessoa muito, muito querida por todos nós, né? Mas eu vou falar dos que já partiram lá do passado, né? Também. Vamos começar pelo Mulato. O Mulato era uma figura que gostava muito de cavalo, né? Mas como ele não tinha cavalo e até seria um risco ele montar num cavalo, mas ele tinha essa ideia fixa do cavalo, ele usava um cabo de vassoura e circulava pelas ruas sempre naquele cabo de vassoura, né? E com um relho na mão direita e o cabo de vassoura como se fosse o seu cavalo, né? O Mulato. E dava com o relho naquele seu cavalinho. O Mulato, ele também deixou muita saudade como uma das figuras folclóricas de Santana do Livramento. Tivemos também o Piá. O Piá gostava muito de cinema, era cinéfilo. Ele estava sempre nas sessões do Cinema Colombo, de segunda a segunda, e até nas matinés do Colombo, domingo à tarde. Ele e a sua companheirinha, o Piá. E se notabilizou dentro das sessões do Cinema Colombo as gargalhadas do Piá, né? As risadas do Piá, quando estava sendo exibida uma comédia, né? O Piá
foi uma outra figura folclórica de Santana. Tivemos ainda o Habitante da Lua. O Habitante da Lua, ele inspirou, inclusive, um livro do escritor santanense, saudoso escritor santanense, Arlindo Coitinho. O Arlindo, que já morreu também, foi um grande amigo meu, escreveu um livro chamado O Habitante da Lua e Outras Histórias. O Habitante da Lua foi uma dessas figuras folclóricas que nós gostávamos tanto, né? Aqui de Santana do Livramento. Eu não tive o prazer de conhecer, são pessoas que viveram muitos anos atrás. Eu era menino e não lembro deles, mas resgatei a história deles, depoimentos sobre eles, li muito sobre eles, né? Tivemos ainda a Negra Onça, a Maria Fumaça, vejam bem, a Maria Fumaça, o Pinga e suas balas de Mocotó. O Pinga eu conheci. O nome de batismo dele, o nome verdadeiro era Ramon Jurado. Ele era espanhol. Conta-se que há muitos anos atrás ele veio a Livramento com um circo e resolveu ficar morando em Livramento. Eu entrevistei o Pinga uma vez na velha Rádio Maratã, lá em 1981. Né? Eu fiz uma entrevista com o Pinga, né? Lá no estúdio da Rádio Maratã. O Pinga e suas balas de Mocotó. Ele usava um chifre, ele fez um trabalho artesanal numa guampa e ele usava como uma trombeta e soprava e tinha um apito para chamar a atenção das crianças, das pessoas que vinham comprar as suas gostosas balas de Mocotó. E ele cantava: Mocotó, com leite da força e da vigor, Mocotó, com leite da força e da vigor. Deixou muita saudade o Pinga, né? E as suas balas de Mocotó carregavam uma enorme lata, né? E no ombro pendurada a guampa, né? Tivemos ainda o Papelito. O Papelito gostava muito de estar sempre pela estação rodoviária. O Catalino andava sempre ali pelo Largo do Internacional, o Largo hoje Largo Doutor Ugolino Andrade, o Catalino, né? Ele era portador da síndrome de Down, o Catalino, né? E tivemos ainda o Cantalício. O Cantalício ficava sentado ali no Largo do Internacional, principalmente aos domingos, com uma latinha onde recebia os donativos, as colaborações, moedinhas das pessoas, o Cantalício. Tivemos a Boneca de Louça. A Boneca de Louça, o nome dela era Beatriz. Ela se trajava muito bem, se vestia muito bem, um sapato de salto alto, bem rebocada, bem pintada, bem produzida. A Boneca de Louça, quando ela passava, parava o trânsito, né? A Boneca de Louça. O Onofre, quem não lembra do Onofre e a sua risada característica, a sua gargalhada, né? As pessoas chegavam a dar uma moeda, um troquinho para o Onofre, para ele dar aquela gargalhada que era tão lindo, aquela gargalhada sincera do Onofre, que vinha lá de dentro de sua alma, né? O Onofre, quando morreu, eu fiz a encomendação do Onofre, né? Fiz as orações junto ao corpo do Onofre, lá na sala velatória do cemitério, né? O pobrezinho, né? Morreu como indigente e teve um grande acompanhamento de pessoas, de populares, né? Eu estava lá, inclusive o professor Stoessel Santana, meu querido amigo, estava lá comigo também. Fizemos as orações antes de sepultar o Onofre. O Douglas e as suas bolsas, né? Que ele carregava uma, duas bolsas, né? O popular Douglas. O Momoso, mais recentemente, morreu não faz muito tempo. Olha a moca, velho, né? Ele gostava muito de visitar o quartel do 2º RPMON e era amicíssimo do Coronel Fuentes, né? Querido coronel, foi comandante da brigada, pessoa que ainda está entre nós, né? Nosso querido coronel João Manuel Alves Fuentes, está já idoso, bastante idade. O coronel Fuentes, quando comandou o 2º RPMON, o Momoso sempre ia lá tomar um cafezinho com o coronel Fuentes. E um dia o
O Momoso andando lá por perto do quartel acabou passando por baixo de um enxame de abelhas, e algumas abelhas, ainda bem que não foram todos, atacaram o Momoso. Ele saiu correndo e ele entrou dentro do gabinete do coronel gritando: é a moca, velho, é a moca, é a mosca, velho, é a mosca. Mas na verdade não era mosca, eram abelhas, né? Uma ou duas chegaram a picar o Momoso. O Momoso, né? Que figura. Morreu faz alguns anos, né? Tivemos o La Rápida. O La Rápida gostava muito de microfone, né? Então usava um megafone e descia a Rua dos Andrados com aquele megafone fazendo propaganda do comércio. O pessoal também das lojas dava um troquinho para ele. E ele fazia propaganda das lojas. Casa Salim, aqui mais barato vende e tal. E descia fazendo anúncio das lojas, né? Aqui de Santana do Livramento, né? O La Rápida, o nome. Esse eu conheci também, o La Rápida. Tivemos a Maria Mijada. A Maria Mijada era uma negra velha, muito simpática, de Rivera, mas circulava muito aqui por Santana do Livramento. Eu conheci a nossa querida e saudosa Maria Mijada. O Plaquinha também não faz muitos anos que morreu, ficava sempre ali pelo calçadão. E o nome Plaquinha porque ele usava uma placa, carregava uma placa na frente, assim, do peito, pendurada por uma cordinha, onde tinha algumas propagandas, tinha alguns anúncios e pedia também colaborações, sempre com a plaquinha. O popular Plaquinha, né? O Duda Pinto, o grande fotógrafo santanense Duda Pinto, fez uma foto belíssima do Plaquinha. O Duda também fotografou o Momoso, né? Fotos essas que de vez em quando aparecem no Facebook, né? Nós vamos continuar aqui. Nós tivemos também o goleiro Pantera, do 14 de julho, que foi considerado o melhor goleiro que passou pelo 14 de julho. O Pantera era de Erechim. Ele veio para Livramento e ficou praticamente toda a sua vida aqui em Livramento. Foi contratado pelo 14 de julho. E foi um goleiro excepcional, né? Pegava a bola com uma mão, assim, né? Pegava pênalti. Depois ele enlouqueceu, teve uma demência, uma esquizofrenia, e terminou seus dias no Hospício São Pedro, no velho Hospício São Pedro, onde ele era um dos cozinheiros, né? Estava mais calmo, em tratamento lá no São Pedro. Morreu lá no Hospício São Pedro, o grande goleiro Pantera. E eu lembro, eu era menino e conhecia o Pantera, porque sempre ele já estava doente, né? E ele ia nos jogos do 14, já não atacava mais, né? Mas não era mais goleiro do 14, mas ele ia nos jogos. Ele ficava lá em cima, ali naquela goleira de trás, nas arquibancadas, ele dava uns gritos assim. Era um negrão alto, né? Foi um grande goleiro do 14 de julho, o Pantera, né? Morreu no Hospício São Pedro. Nós tivemos o Curitibano. O Curitibano foi outra figura magistral, né? O Curitibano é uma figura folclórica. Ele era soldado da Brigada Militar, do 2º RBMON, e a singularidade do Curitibano, a característica dele é que ele era maratonista. Ele gostava de correr, né? E ganhou até alguns prêmios, e ele corria pelas ruas da cidade. Cedo, o curitibano estava com o seu abrigo, correndo, percorria todo a Livramento correndo, entrava em Rivera, né? Um belo abrigo, o curitibano. Um grande maratonista, né? Até ficou a lenda de que o curitibano foi o homem que matou um cavalo, né? Contam de que ele correu com um cavalo lado a lado e o cavalo acabou tendo uma síncope, um ataque cardíaco e morreu, e o curitibano continuou correndo. Mas isso entrou mais para a parte da lenda. Eu nunca consegui checar essa informação, se realmente foi verdade isso aí, né? O curitibano que já faleceu, né? O grande atleta curitibano. Foi uma figura também folclórica de Santana do Livramento, uma pessoa de excelente família, pessoa boa, pessoa muito querida, como todos eles eram pessoas doentinhos, tinham suas deficiências, suas limitações, mas eram muito amados e muito respeitadores, e todos os santanenses
queriam muito bem essas pessoas, né? Como eu digo, faziam alegria do nosso dia a dia. O curitibano, e ainda tivemos o domador Rasga-Diabo, que foi um excepcional domador de cavalo, participou de grandes gineteadas, de rodeios, não só em Livramento, mas por todo o estado do Rio Grande do Sul, né? O Marca-Diabo, que até inspirou algumas canções nativistas, né? O Rasga-Diabo, um dos maiores domadores que Santana do Livramento já teve, né? O Rasga-Diabo, pessoa respeitadíssima nas domas, né? O Rasga-Diabo, tivemos o Buzina. O Buzina vendia picolé no verão e no inverno ele vendia jornal à plateia. A plateia, olha a plateia, o Buzina, né? E ele gostava muito de rádio, tinha o sonho também de ser locutor de rádio, e era radiotécnico, era curioso, consertava, conseguia, tinha conhecimentos de eletrônica. Quando o defeito era simples, ele consertava. Sempre andava com um radinho portátil na mão, né? Esse aqui é para consertar. Esse eu conheci, fui amigo dele, meu querido amigo, até visitou a minha casa. Eu tinha prazer em servir um café para o Buzina, né? Como eu tenho saudade do Buzina, também foi uma figura da... Ele gostava de imitar os locutores, né? Ele dizia para mim, eu trabalhei na Rádio Princesa de Porto Alegre. Ele dizia para mim, eu não cheguei a saber nunca se foi verdade, mas ele dizia, eu atuei lá na Rádio Princesa, e aí ele dizia assim, eu falava, estão em sintonia com a ZY, papapá, Rádio Princesa, Porto Alegre. O Buzina, né? Também faleceu com câncer de próstata, bastante doentinho, né? O pobre do Buzina, né? Queria muito bem o Buzina, sempre que eu pude, eu ajudei ele. E ainda tivemos o Goiaba, o homem que engoliu uma súmula numa partida de futebol. Eu não sei se foi num jogo entre o Grêmio Santanense e outro time de fora, ou entre o 14 de julho e outro time. Eu sei que na hora ali houve lá um problema lá com o juiz, e no julgamento ia ter problema para o nosso time aqui de Santana, que eu não sei se foi o 14 ou o Grêmio Santanense. Ele foi lá e pegou a súmula e engoliu. E aí a federação não teve como fazer o julgamento, desapareceu a súmula, né? E parece que o processo, esse problema foi arquivado, né? Goiaba também era popular, queridíssimo. O Goiaba sempre circulando pelas ruas da cidade e frequentava muito o estádio do Esporte Clube 14 de Julho, né? Nós tivemos também uma outra figura cujo nome eu não lembro, né? O dia que eu lembrar, eu vou trazer um comentário sobre ele. Esse rapaz, ele perdeu a memória, né? Mas ele, antes de perder a memória, olha, eu lembrei, acho que o Tucci. Me veio agora na memória, o popular Tucci. Ele trabalhou no jornal A Plateia como revisor. Dominava a língua portuguesa, assim, por excelência, né? E fazia revisão no jornal A Plateia. No velho jornal A Plateia, quando era na rua Rivadavia Correia, na Sociedade Italiana, e ele trabalhava como revisor dos textos, antes de ir para a impressão, né? Conhecia muito português, depois ele apareceu uma esquizofrenia e ele se tornou uma pessoa de rua, né? Um homem de rua, né? Também foi grande amigo meu, parava para conversar comigo, eu conversava com ele. O Tucci, lembrei agora, faleceu também, né? Então são figuras populares, folclóricas. Eu queria falar também o Dom Miguel. O Dom Miguel, para encerrar, foi uma outra pessoa de rua, popular em Livramento, e que inclusive o escritor santanense Luciano Machado escreveu uma crônica sobre o Dom Miguel. O Dom Miguel era um homem misterioso. Ele usava um rabo de cavalo, ele tinha uma melena, uma cabeleira enorme, ele atava e usava uma roda, uma cola de cavalo, o cabelo, uma cabeleira que vinha até as costas aqui. E andava sempre com uma pasta na mão, né? Dom Miguel. Mistério, aquele homem foi um mistério, apareceu de repente aqui em Santana, caminhava
por Rivera, caminhava pelas ruas de Livramento, gostava muito de sentar nos bancos da Praça General Osório, nos bancos da Praça Artigas de Rivera, e estava sempre lendo. Um detalhe, estava sempre com um livro, os clássicos da literatura. E quem conheceu o Dom Miguel, como o Luciano Machado conheceu, o Dom Miguel era um grande intelectual, falava várias línguas, falava inglês, francês, italiano, alemão, espanhol, e ele, parece que ele era da Espanha. Ele apareceu aqui na fronteira e morou aqui alguns anos, né? E morava afastado da cidade, num ranchinho muito humilde, né? E o Dom Miguel, ele raramente conversava, mas quando se puxava assunto com ele era super educado, né? Era gentil e tinha um manancial de sabedoria, de conhecimento, né? Dom Miguel conhecia até o sânscrito, conhecia a língua hebraica, estudava o grego, falava um pouco de grego. Impressionante, né? Essas figuras misteriosas. Era fascinante. Dom Miguel usava aquele enorme rabo, um enorme rabo de cavalo, assim, muito culto. E assim como ele apareceu misteriosamente em Santana, ele desapareceu misteriosamente. Ele gostava também muito de sentar debaixo de árvores, né? Ficar lendo seus livros debaixo de árvore, comia frutas, comia muita fruta, assim. Era um pouco vegetariano, né? Assim como ele apareceu misteriosamente, ele desapareceu misteriosamente. Nunca mais se teve notícias do Dom Miguel. Um dia ele sumiu, deve ter ido embora, né? Dom Miguel foi outra pessoa popular, folclórica, de rua aqui da nossa Santana do Livramento, que até hoje, essas pessoas até hoje povoam o nosso imaginário, né? Povoam a nossa imaginação, as nossas lembranças, ficaram na nossa retina, né? Salve, salve, Santana do Livramento, 201 anos da história, nesta terça-feira, próxima agora, dia 30 de julho de 2024. Santana do Livramento foi fundada no dia 30 de julho de 1823, né? O seu fundador chama-se Antônio José de Menezes. Pessoal, foi um prazer mais uma vez ter estado com vocês. Deixo um abraço a todos. Estamos homenageando nossa cidade. A nossa cidade está engalanada. Nesta segunda-feira, dia 29 de julho, teremos um maravilhoso show com o consagrado cantor sertanejo Zezé de Camargo, show gratuito, aberto ao público, ali no Largo Doutor Ugolino Andrade. O palco já está quase pronto. Um presente do governo municipal, da prefeita, da nossa linda e querida prefeita Ana Tarouco, e o vice-prefeito Evandro Gutebir e toda a equipe de governo para o povo santanense, né? Vai estar ali uma multidão se emocionando com o show de Zezé de Camargo, de presente pelo aniversário de 201 anos de Santana do Livramento. Um abraço a todos aqui do Antônio Carlos Valente e até o nosso próximo comentário. Um feliz domingo a todos. Tchau, pessoal.